Olha, eu acabei de gravar um guia completo agora sobre o Desenrola Brasil, principalmente na aba do programa Desenrola Famílias. Então eu vou passar o guia aqui completo para a gente discutindo e depois eu vou disponibilizar na íntegra para você baixar aí e ter acesso a todas as informações que eu estou falando nesse vídeo para você. Então vamos lá. Primeiramente, o Desenrola Brasil 2.0, tudo que você precisa saber para negociar as suas dívidas, tá? Então você precisa entender aqui que o desconto máximo é de 90% dos juros e da multa, tá? O programa ele vai ter uma janela de 90 dias e as parcelas vão ser parcelados em até 48 vezes, ou seja, em até 4 anos. E o limite por banco, ou seja, seu limite por dívida é de 15 mil, tá? Por banco. E a taxa de juros é de 1,99 ao mês. Então essas são as informações principais que você precisa saber sobre esse novo programa aí, o Desenrola Brasil, na aba Famílias. Mas vamos lá, então o que é o Desenrola Brasil? É um programa lançado pelo governo federal, agora em maio de 2026, e ele foi criado para ajudar muitos brasileiros que estão endividados. Mas você quer saber de fato quais são essas dívidas, e é exatamente aqui que eu vou te mostrar, porque tem muita gente fazendo confusão, não sabendo que tipo de dívida que entra ou não no Desenrola Brasil. Mas primeiramente, quem que pode participar? Toda pessoa física, tá? Ou seja, você, pessoa física, que tem uma renda de até R$ 8.100, que seriam correspondentes a 5 salários mínimos, tá? Esse tempo de janela tem que ser um débito vencido de 90 dias a 2 anos, então tem que ser dentro dessa janela. Se tiver fora desse período, você tem que tomar cuidado porque não vai entrar nesse programa do Desenrola Brasil, tá? E os débitos com o desconto aplicado não pode ultrapassar o valor de 15 mil. Tá? Então também é uma condição. Então aqui um exemplo bem prático para você entender sobre essa condição. Tá? Se você tem um débito no banco lá que, por exemplo, é R$ 100 mil, digamos que aplicando o desconto de 90%, esse débito ele cai para R$ 10 mil. Esse débito ele é elegível para entrar no Desenrola Brasil. Tá? Então se ele não ultrapassar os R$ 15 mil aplicando todos os descontos, sim, você pode entrar nessa nova modalidade do Desenrola Brasil, tá? Uma coisa importante, tá? A unificação dos débitos ela é obrigatória. Então, se você tem uma dívida com um banco, tem dívida em outros bancos, quando fizer todo o programa do Desenrola Brasil, esses débitos vão ser unificados. Não tem como você parcelar um débito e não parcelar outro se eles estiverem nessa mesma janela que fazem parte do programa. Principais débitos elegíveis, o que entra e o que não entra no Desenrola Brasil, tá? O que entra no programa aqui, ó? Cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, financiamento habitacional, consignado de INSS, consignado de servidor público para você que é servidor público e as dívidas com o FIES. Inclusive o FIES tem uma modalidade específica só falando sobre esse débito. E o que não entra no programa, que tem muita gente fazendo confusão e você precisa entender, tá? É os impostos e tributos, ou seja, tanto os impostos e tributos que você tem na pessoa física ou jurídica, isso não entra nesse Desenrola Brasil na aba do programa de famílias, tá? Dívidas trabalhistas, débitos de condomínio, energia, água, gás, telefone, internet, consignado privado CLT e débitos com relação às empresas, como eu falei anteriormente. Então isso não entra e principalmente dívidas constituídas após dia 31/1 de 2026. Isso também não entra na modalidade do Desenrola Brasil. Agora um ponto importante, que inclusive essa tabela vai te ajudar a você saber se o banco está aplicando esses descontos ou não, tá? Existe uma janela que começa de 30% a 40% da redução dos juros e multa, tá? E para você conseguir o benefício máximo de 90%, é só para débitos vencidos há mais de um ano. Então presta atenção que a redução das multas e juros de 90% é só para débitos a partir de um ano vencido, tá? Então numa dessas você cai numa pegadinha aí, acaba não conseguindo todo o benefício e às vezes você já tem um pagamento que você já vem pagando, o benefício está sendo melhor, então tem que fazer conta na hora de fazer o cálculo aí do Desenrola Brasil, até para você não acabar se enrolando novamente aí nas contas, né? Vamos lá para as condições gerais de renegociação, para você entender de fato o que entra, o que não entra e como que funciona essa redução, o número de parcelas, enfim, tá? Primeiramente, qual que é o desconto mínimo? O desconto mínimo do Desenrola Brasil é de 30% sobre o valor da dívida. E o desconto máximo é de 90% sobre o valor da dívida. É um baita de um desconto, então pode ser que você se enquadre nessa modalidade, então faz sentido você pedir um cálculo aí para o seu banco para saber se você se enquadra. A taxa de juros máxima, presta atenção aqui, ó, ela tem que ser no máximo 1,99 ao mês para todos os bancos, tá? É muito importante que você entre em contato onde está a sua dívida,
porque os bancos podem sim fazer pegadinhas aí, e se você não fizer essa conta aí, você pode estar pagando uma taxa de juros a maior. Então a taxa de juros do Desenrola Brasil tem que ser no máximo 1,99%, tá? Qual que é o prazo máximo do parcelamento? O prazo máximo de parcelamento é de 48 meses, ou seja, você tem 4 anos para negociar suas dívidas aí. A carência, existe alguma carência aí? Sim, existe uma carência na primeira parcela de 35 dias para começar a pagar a primeira parcela, tá? Então, após a assinatura aí, você tem uma janela de 35 dias para vir pagando a primeira parcela. Existe algum limite por banco? Sim, existe um limite de R$15 mil por dívida por banco, tá? Então, se você tem lá várias dívidas no banco lá e várias dívidas em outro banco, você tem um limite de 15 mil para cada banco, desde que aplicando todas as reduções aí com os benefícios de multa e juros, dependendo do tempo que está vencido o seu débito, o valor do débito não pode ultrapassar o limite de 15 mil. Se ultrapassar, não entra nessa modalidade, tá? Então se atenta nessa regra aí. Você pode usar o FGTS? Sim, você pode usar o FGTS limitado a 20% do saldo ou a R$1.000, o que se enquadrar nessa situação. Então, por exemplo, se você tem R$5 mil de FGTS, 20% é R$1.000, então você fica exatamente nessa zona de equilíbrio aqui. Agora, se você tem R$6 mil, 20% representa quanto? R$1.200. Então você vai poder usar no máximo R$1.000. Essa regra do 20% não serve para você, porque você vai usar o teto máximo de R$1.000 permitido do FGTS. Um ponto importante, tá? Para apostas esportivas, se você aderir ao programa do Desenrola Brasil, o seu CPF fica bloqueado por 12 meses. Eu queria que o CPF ficasse bloqueado para sempre, para você nunca mais apostar nesses jogos de azar aí. Outro ponto importante com relação ao FGTS, toma cuidado com os golpes, tá? Qualquer oferta de saque de FGTS para pagar a dívida do Desenrola Brasil é golpe. Você não vai sacar o dinheiro. Ele vai ser abatido do banco automaticamente a partir do momento que você faz a opção e tem esse valor disponível lá no FGTS, tá? Então você não vai sacar. Se alguém te oferecer isso, é golpe. O Desenrola Fiesco, como eu falei lá no início, tá? Ele tem um desconto de até 99%. Aí você vai ter que entender qual janela você se enquadra, tá? Se está atrasado de 90 dias a 360 dias, é 12% que você aplica. Se tem mais de um ano que está vencido e você não está cadastrado no CAD único, é de 77% o valor do benefício. Agora, se tem mais de um ano e você está cadastrado no CAD único, é 99% de redução. Ou seja, você não vai pagar praticamente nada. Então corre, se você tem dívida do FIES, é muito importante você se regularizar, tá? Lembrando que o cadastro do CAD único aqui, ó, ele tem que ter sido feito antes da dívida, tá? Se você cadastrar agora aí, você não vai pegar esses benefícios de 99%. Agora aqui o ponto mais importante que eu vou deixar esse material disponível para você aprender como negociar, tá? Eu vou te passar um passo a passo para você negociar sua dívida aí com o Desenrola Brasil no programa Famílias. Você vai acessar o site aí consumidor.gov.br e lá na aba você vai fazer um seu login, tá? E você vai clicar em nova reclamação e pode buscar lá a instituição financeira que você tem o seu débito. O que é a instituição financeira? É o banco onde está o seu débito lá, tá? Então você busca aí, dá um buscar aí, você já vai conseguir localizar. Preenche todos os seus dados ali, tá? Coloca lá na área lá serviços financeiros, assunto, tipo da dívida, problema. O que é? É uma renegociação? É um parcelamento de dívida? Tenta colocar de acordo com o seu débito, tá? Aí você vai colocar um texto que eu vou deixar disponível, inclusive na aba aqui na descrição do vídeo. Não é no comentários, é na descrição que você vai copiar e vai colar lá no vídeo para te ajudar a como você renegociar dentro do site aí do consumidor.gov.br, tá? Aí você vai usar esse modelo, que inclusive ele é essencial. Por quê? Porque aqui você já vai mostrar para o banco que você entende do assunto. Não é qualquer um que está falando, não. Porque o banco, você sabe como é que é o banco, né? Se o banco puder cobrar uma taxa de juros a maior sua aí, ele vai cobrar e você vai ter um débito ainda maior. Então toma cuidado, tá? No campo 2, você vai inserir as suas exigências, que eu vou deixar também aqui, ó, na descrição, de forma bem didática aqui, ó, campo 1, o que você vai preencher, e campo 2, o que você vai preencher. Ele vai poder ser usado, inclusive, pelo Banco Central depois que você colocou essas informações. Porque se ele não estiver oferecendo o desconto correto, você vai poder buscar isso judicialmente, inclusive perante o Banco Central você vai ter argumentos, tá? Então você precisa produzir todas essas provas para que você se enquadre na modalidade e não caia na cilada dos bancos se ele não fizer o cálculo correto para você. Aí você vai avançar, fazer todos os passos ali no site e vai pegar o protocolo. Esse protocolo ele vai te garantir que os bancos vão entrar em contato e fazer toda essa simulação
para que você consiga, de fato, renegociar suas dívidas pelo Desenrola Brasil. Posteriormente, quando o banco te encaminhar, você vai analisar e vai assinar, concordando ou não com esses débitos, com essa dívida, da forma como prevê o programa. Então é por isso que é importante você ter todas essas informações que eu te passei e essa cartilha aqui, ó, esse documento que vai te ajudar na hora de você preencher a documentação aí, para que você faça o quê? Confronta todas as informações para saber se o banco não está te cobrando algo a mais e algo a menos. É muito comum, eu já vi casos, tá? Mesmo que recente, os bancos colocando outras dívidas juntos com o Desenrola Brasil e cobrando uma taxa maior, inclusive prazos diferentes do programa. Então se atente para colocar o débito exatamente como prevê o programa. Agora eu vou te passar os 5 cuidados essenciais que você precisa para não cair nas armadilhas que você pode evitar com o novo Desenrola, tá? Primeira coisa, você precisa entender que é a Black Friday bancária, né? Quando tem a campanha do Black Friday em novembro, né? Eles pegam uma semana antes, dobram o preço e depois oferecem metade. Metade do dobro do preço que você acha que você está pagando ali na Black Friday. Então toma cuidado com as Black Fridays bancárias para saber se os bancos de fato estão colocando as taxas que tem que ser no máximo de 1,99 ao mês. Se tiver além disso, não está conforme as regras do Desenrola Brasil, tá? Dívida inelegível disfarçada, tá? Talvez você tenha débitos aí com mais de 2 anos. Isso não entra no Desenrola Brasil, tá? Inclusive, você fica sem a proteção do FGO. O que é o FGO? É o Fundo Garantidor de Operações. Bancos estão negociando nessa taxa, por quê? Porque a União, ou seja, o governo federal, está garantindo essa dívida para o banco de até 80%. Ou seja, se você não pagar o seu débito, digamos que o seu débito seja 10 mil reais, o FGO ele está garantindo 80% da dívida, ou seja, a União está assumindo 80% garantindo, mesmo que você não pague, 80% o governo vai pagar caso você não cumpra com seus compromissos. Então é por isso que a taxa de juros foi diminuída. E débitos fora desse período não tem FGO, então o banco vai cobrar uma taxa bem mais alta. Se atente nessa situação. Saque do FGTS. Se alguém te oferecer saque do FGTS, é golpe, tá? O FGTS vai ser abatido automaticamente desde que você tenha saldo e entre naquela regra que eu expliquei anteriormente, ou 20% ou até R$1.000, tá? Se for para sacar, é golpe. Links de aplicativos falsos, tá? Tudo que for fora do governo, ou seja, que não tiver no site consumidor.gov.br é falso ou diretamente com o banco, tá? Então toma cuidado para você não cair em golpe. A gente sabe que toda vez que sai algum programa, algum benefício, principalmente do governo, várias plataformas entram, vários golpistas aí entram em contato aí te oferecendo um programa desse fora da realidade e você acaba entrando num golpe aí e se endividando ainda mais. Dívidas com mais de 2 anos, tá? Talvez faça sentido você não negociá-las agora com o banco, mesmo que o banco te ofereça, tá? É importante você entender que periodicamente existe o feirão Serasa, que acaba sendo muito mais benéfico do que os bancos oferecendo isso com uma taxa de juros muito maior. Então toma cuidado com as dívidas maiores de 2 anos. E lembra que ó, o programa dura 90 dias, tá? Então vai de maio a agosto de 2026. Então não deixa para a última hora, até para você ter tempo hábil para calcular todos os benefícios conforme prevê o programa e ficar mais tranquilo aí na hora de fazer todo o processo. Bom, e se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero que você compartilhe aí com um amigo seu, com uma pessoa próxima que precisa se beneficiar aqui, ó. E se você não está inscrito ainda no nosso canal aqui, já se inscreve, já deixa um seu like aqui, ó. E nós nos vemos no próximo vídeo com muito mais vídeos aí sobre o Desenrola Brasil. Essa primeira etapa da fase dos débitos de família é só o começo desse programa. Ainda tem muita coisa para acontecer, principalmente com relação ao Pronamp aí, tá vindo aí com os novos benefícios. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo, hein?